Agora sim, a gente vai para o nosso próximo painel, que tem sido também bastante esperado nessa edição do Summit Modelos Disruptivos. Ele já esteve com a gente em 2019, na edição física, presencial do evento, lá no São Paulo Corporate Towers, e agora está novamente aqui com a gente para continuar tratando, né, das particularidades, das oportunidades no desenvolvimento e também na gestão das moradias estudantis, né, que a gente está chamando aqui de Student Housing no painel de hoje. Então, para isso, eu já coloco na tela aqui e seja bem-vindo, Juliano. Juliano Antunes, CEO da You Live Brasil. Prazer receber você novamente. Olá, Leonardo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado também pela audiência, pelo pessoal que está aí acompanhando a gente. Será um prazer aqui conversar com vocês e contar um pouquinho das nossas experiências, do que a gente está vivendo, falar um pouquinho desse momento, os planos futuros, como a gente vê o setor e quais as tendências aí. Vamos lá, Juliano. A gente preparou aqui algumas perguntas para que a gente consiga abordar todos esses pontos e, obviamente, a audiência também deve ter dúvidas e eu vou trazendo aqui durante o debate. Claro. Juliano, para começar, obviamente, eu deixo aberto espaço para que você apresente, né, um pouco da atuação da Elite, mas eu já vou, para começar quente o debate, já vou começar com uma provocação aqui. A minha primeira pergunta para você é: qual que é o tamanho do mercado de Student Living no Brasil atualmente? Né? Eu acho que sempre deve surgir esse questionamento. E a provocação vem no seguinte sentido em relação à pandemia, né? Ele reduziu devido à pandemia porque a gente tem visto que o método de ensino à distância foi implementado em boa parte do Brasil. Alguns lugares têm retornado agora, mas alguns retornaram e já voltaram ao ensino à distância, alguns já optaram por manter o ensino à distância. Então, de alguma forma, esse método tem ameaçado o modelo de negócio que vocês atuam, tem reduzido o público-alvo e tudo mais, ou não? Como que tem sido para vocês? A gente sempre trabalhou com uma hipótese filtrando bastante o tamanho do mercado em função do público-alvo, né? Então, para a gente, não basta a gente saber que hoje a gente tem 8 milhões de universitários no Brasil, porque antes da pandemia a gente já sabia que em torno de 20 e poucos por cento já era de ensino à distância, e em torno de 6 milhões e poucos de estudantes que tinham cursos presenciais. A média geral desse público que se desloca em função dos estudos, ou seja, saem da casa dos pais, saem das cidades de origem, ele é uma média aproximada, porque a gente nunca chegou a ter esse número exato, porque nós não temos aqui no Brasil uma estatística perfeita sobre isso, mas gira em torno de 30%. Então, a gente está falando, grosseiramente, em torno de 2 milhões de jovens que se deslocam. Só que se a gente colocar outras variáveis na conta, né, para filtrar, a gente tem a questão da renda. Então, boa parte desses jovens, eles se deslocam, mas eles têm uma condição socioeconômica que não permite com que eles tenham aí uma moradia diferenciada em função dessa pirâmide econômico-social que nós vivemos. Então, a gente sabe que desse total de 2 milhões, aplicando todos esses filtros e essas variáveis, a gente acaba chegando aí num público hoje, considerando classe B, classe A, mesmo que seja nas universidades federais, né, aquele público que entra por mérito naquelas disciplinas, naqueles cursos mais concorridos, a gente chega com um número próximo de 400 mil estudantes. Tá? Então, a gente reduz muito esse público. Não que ele não seja um público, né, para empreendimentos com custo muito menor, mas não com a proposta nossa de atingir aí realmente um público que tem uma capacidade de pagamento um pouco maior, que busca uma experiência universitária mais completa, mais próximo dos moldes que a gente encontra fora daqui do Brasil. Então, a gente limita bastante. E aí, quando a gente olha para as principais praças, as cidades que são consideradas cidades universitárias, começando pelas capitais, e aí a gente indo para outras cidades dentro do estado, mas que são praças bastante consolidadas, com presença universitária muito grande, a gente diminui ainda um pouco mais. Mas mesmo assim é um público muito grande.
né? Para vocês terem uma ideia, a gente está chegando hoje em 2.000 camas. Então, desse público que a gente fala de 2 milhões que a gente reduz para uma parcela bem menor, a gente ainda atinge um percentual muito pequenininho, né, concentrado ainda hoje em algumas capitais. Mas tem espaço para muita gente, tem outros produtos sendo desenvolvidos aí com outro foco, mas na qualidade de serviço que nós sempre planejamos, essa proximidade com eles, todo o suporte, a estrutura, os serviços agregados, realmente a gente acaba limitando um pouco qual seria o nosso target. Então, essa perspectiva permanece, sem dúvida nenhuma, com esse cenário de pandemia, isso afetou demais. Não reduz a nossa perspectiva futura, tanto é que a gente continua fazendo investimentos, a gente tem aí hoje um pipeline de projetos, estamos abrindo um empreendimento agora no começo do ano, tem outro já para o meio do ano que vem e outro para o final do ano, de 2021. Continuamos com esse desenvolvimento, mas momentaneamente, sem dúvida nenhuma, a gente está sendo afetado. Essa questão que você colocou do ensino à distância, ele existe, ele continua crescendo, mas em todo esse relacionamento que nós temos com essas instituições principais, eles também entendem que a experiência universitária dos jovens, e até mesmo no contato que nós temos com eles, porque a gente participa de várias atividades, até mesmo como cases dentro de algumas faculdades, né, trabalhando diretamente com os estudantes, não é a mesma experiência. Então, o aproveitamento deles do curso, fazendo remotamente, não é a mesma coisa, porque a experiência universitária não é simplesmente a absorção de conteúdo, né? É um conjunto de fatores. É você estar junto com outras pessoas, é você criar e aumentar o seu networking, é você ter uma troca ali de experiências que, mesmo com todas essas ferramentas hoje que nós temos de facilitadas e cada vez mais sofisticadas para videoconferências e aulas com salas separadas, possibilidade de você interagir, isso é bastante afetado, tá? Então, não é o mesmo aproveitamento, todo mundo sabe, eu vivo aqui fazendo reuniões virtuais, o nosso cansaço mental e físico, quando você participa de uma aula, quando você participa de um evento ou de uma reunião, é muito maior, porque o seu foco está 100% ali. Você pode até ter um aproveitamento maior naquele momento, mas você sai dali, parece que totalmente desgastado, né? Você está olhando para uma tela, você não se distrai com outra coisa, você não troca ideia com alguém que está ali do seu lado. Então, a gente acredita que é um modelo que ele existe, pode agora, com a diminuição, ele ir mudando para um modelo híbrido, mas a tendência é que ele volte a ter nessas faculdades que promovem realmente uma experiência diferenciada, que ele volte a ser presencial. E eu fiz essa pergunta numa visita que eu fiz a Harvard 3 anos atrás, não existia nem a possibilidade de qualquer sinal de pandemia, mas a gente vinha acompanhando que crescia cada vez mais o ensino à distância, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Inclusive essas grandes universidades, né? Você pega a Ivy League, você tem Harvard presente, você tem Yale, Stanford. Eles acreditam que não vai acontecer uma substituição em massa do curso presencial para o ensino à distância num curto espaço de tempo. Até porque eles valorizam muito a experiência, valorizam a presença dentro do campus, valorizam a troca. O que acontece fora da sala de aula é uma extensão e um complemento do aprendizado. Então, tudo isso é muito importante e não tende a desaparecer. Pode existir, sim, um impacto no curto, médio prazo, mas tende a continuar, né? E a gente sabe que a gente tem no Brasil uma possibilidade ainda de muito crescimento na área universitária, né? Um percentual muito pequeno dos jovens em idade universitária, eles realmente estão na faculdade,
Hoje esse percentual ele gira aí em torno de 17%, 18%, é um percentual que está flutuando, e que nos países mais desenvolvidos, quando você pega países da Europa e Estados Unidos, a gente passa de 40%, chega em alguns casos até próximo de 50%. Então, além de projeção de crescimento para a inclusão de mais pessoas no ensino universitário, a gente tem essa variável que é realmente as pessoas complementarem os estudos através desse relacionamento pessoal. Então, a gente sabe isso, né, em resumo, é afetado momentaneamente, mas tem uma tendência futura de voltar à normalidade e continuar com esse crescimento, que é a premissa que a gente adota para continuar nos nossos investimentos e fazendo esses investimentos futuros. Perfeito, Juliano. E já chegou a primeira pergunta aqui, inclusive uma boa pergunta da Carla Colucci. Ela pergunta em relação ao contrato, Juliano. Qual a duração do contrato? Lei do inquilinato, né, dos 30 meses. Durante a pandemia, foi feita algum tipo de ação para negociar esses contratos? Foram feitas ações, sim. E os contratos, nossos contratos, normalmente eles são de 12 meses. Em alguns contratos, a gente tem uma duração menor de 6 meses, principalmente para alunos intercambistas, que a gente recebe uma boa parcela de alunos de outros países que vêm para cidades para fazer um período de intercâmbio que dura aí em torno de 5, 6 meses. Então, nesses casos, a gente tem esses contratos mais curtos. Mas durante a pandemia, a gente teve que pivotar um pouquinho o negócio, né? A gente teve uma grande parcela dos alunos que voltaram para a casa dos pais, né? Um percentual em torno de 40%, 50% permaneceu, e essa parte que voltou, eles continuaram pagando, houve uma negociação, a gente deu um desconto por eles não estarem no prédio fisicamente, mas continuarem pagando a mensalidade para não haver a quebra de contrato e pagamento de multa, já tendo uma perspectiva de retorno sem eles saberem quando ia acontecer, mas para também garantirem a vaga e talvez até o preço para o próximo ciclo. Desses que não estavam lá, mas estavam pagando, também uma boa parte foi cancelando ao longo do tempo. Então, quanto mais avançava no tempo e mais certeza tinha de que as aulas presenciais não iam voltar agora em 2020, eles optaram por fazer o cancelamento do contrato nos meses que foram avançando no meio da pandemia. Então, houve sim essa negociação, houve desconto, né, para quem não está no prédio, e a gente vem trabalhando para uma reposição dessa ocupação que estava bastante alta no início do ano, né, final de fevereiro, começo de março, e a gente está chegando hoje, no final de novembro, com uma ocupação parecida, ainda não atingimos a ocupação que a gente tinha no pré-pandemia, mas vem recuperando essa ocupação, mas com um público um pouco diferente. A gente teve que abrir um pouco, os nossos empreendimentos eram exclusivos para estudantes, e nesse período nós abrimos também para atrair jovens profissionais que não necessariamente estejam estudando, mas que eles preenchem uma ficha de perfil, eles demonstram para a gente que eles têm a ver com a proposta nossa da YouLiving, que é fundamentada na criação de comunidade, na integração de todo mundo, né, de estar ali envolvido dentro desse ambiente de compartilhamento. Então, nós trouxemos muita gente que não necessariamente são estudantes, ou até estudantes que, apesar de não estarem em aula presencial, eles estão trabalhando. Tem estudantes um pouco mais velhos que já estão fazendo curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, até médicos residentes, né, que, apesar de terem formado na graduação, eles continuam o período de estudo, que é a parte de especialização deles nessa fase de residência, mas a gente notou uma crescente na idade média do nosso público, que antes girava em torno de 22, 23 anos, e hoje está próximo de 27, 28 anos. E essa não mudança, né, mas esse acréscimo desse perfil é uma coisa que veio para ficar para vocês, não foi algo para suprir durante a pandemia? Não é algo, porque o foco da empresa e o fundamento nosso, a nossa tese de investimento e o posicionamento da YouLiving é como uma empresa de student housing.
É onde a gente acredita que a gente agrega valor, é onde a gente tem um público mais homogêneo, é o trabalho que a gente faz muito de relacionamento com as próprias universidades. Ele é um modelo que hoje ele acontece, continua acontecendo, né? Nós retomamos isso em início de junho. Estamos trabalhando ainda com esse público, pretendemos continuar com eles ainda no começo do ano, mas a partir do momento que a gente tiver uma sinalização de uma volta gradual à normalidade, a gente vai começar a restringir cada vez mais e voltar para o nosso foco principal, o nosso core business, que é a ocupação com base nos estudantes, que aí é um leque grande de estudantes, a gente considera estudantes desde cursinhos preparatórios para vestibular, estudantes de graduação, que é a nossa grande massa e o grande volume de estudantes, e os estudantes de pós-graduação, desde extensão, especialização, doutorado, mestrado. Juliano, uma dúvida simples, mas é que eu imagino que sempre deva surgir. Essa parceria com as universidades é no sentido de vocês admitem, no conceito pensado inicialmente, né, não agora que vocês têm aumentado um pouco a média de idade, mas vocês admitem apenas quem estuda, eles precisam comprovar que eles estudam, ou vocês fazem isso pela média de idade? Como é que é feito esse filtro? Não, é sempre a comprovação. Na relação de documentos que eles têm que enviar para a gente, eles têm que enviar um comprovante de matrícula. Eles comprovam que eles estão matriculados em uma instituição de ensino. Então, é assim que a gente fazia antes e é assim que a gente pretende voltar a fazer no futuro próximo, se Deus quiser. Legal, se Deus quiser, tá chegando. Inclusive, eu não tenho uma pergunta aqui sobre a segunda onda, vou deixar um pouco mais para frente, do Vicente. Juliano, continuando o debate aqui, gostaria que você passasse para a gente o que caracteriza o empreendimento de estudante livre, né, no sentido de quais são as demandas dos estudantes e quais as principais diferenças em relação ao empreendimento tradicional, mesmo que de locação, ou mesmo que de short stay, long stay, mas que não seja para estudante. Quando a gente desenvolve o empreendimento para estudantes, e isso a gente se baseou muito no todo o benchmark que nós fizemos lá fora, né? A infraestrutura do prédio, não só os apartamentos, porque os apartamentos são apartamentos pequenos, que se concentram aí em quarto, banheiro, em alguns modelos com uma copa interna, e nos casos diferentes, até uma pequena sala. Existem modelos híbridos aí dentro dos nossos prédios, né, totalmente individuais, aqueles apartamentos que eles têm o seu quarto individual, mas eles compartilham uma pequena área comum. Então, a gente tem um mix de produtos, mas esse é um produto que ele atenderia também aquele que não é o estudante. Mas a área comum, que é o diferencial e é onde a gente mais tem gasto de energia e tempo para desenvolver, é para que a gente fomente realmente a vida deles ali dentro. Então, são áreas comuns que integram esses jovens, seja porque eles vão utilizar os espaços para estudar, trabalhar, se reunir, tanto para os momentos de lazer. Então, as cozinhas projetadas, né, são grandes, são estruturadas para que eles utilizem esse momento da refeição também como um momento de integração, de vida em comunidade, né? Dependendo do horário, eles se reúnem até para fazer reuniões, festas nesses espaços. Fora dos horários, a gente percebe muito, isso foi uma evolução, eles vão para essas áreas também para fazer outras coisas, então eles estão lá estudando, estão lá conversando, estão trabalhando, você vê muita gente nesses espaços com laptop, eles ficam migrando dentro desses espaços, tem os lounges, tem as áreas de TV, tem empreendimento nosso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que a gente tem um rooftop com uma piscina, também é uma área de lazer, mas que você constantemente você vê o pessoal sentado ali em volta da piscina com laptop, está lá estudando, sentado numa mesa, embaixo de um quiosque. Na área do lobby nosso, que hoje os empreendimentos, a gente também fez algumas mudanças, integrado com o nosso lobby, a gente tem um bar, café, então durante o dia ele funciona como
como um café, na hora do almoço serve algum tipo de refeição, tem ali um espaço que nós chamamos de semipúblico, porque pessoas externas e convidados deles também podem utilizar, e na parte da noite, das 5 horas para frente, ele começa a funcionar como um bar mesmo, que é um espaço de convivência, é um espaço onde o pessoal está fazendo um happy hour, está interagindo, está curtindo, mas durante o dia, quando eles estão lá, constantemente você vê o pessoal sentado ali trabalhando, estudando, então eles migram, eles não escolhem um espaço, eles não ficam só dentro do quarto estudando, eles não ficam só dentro do quarto gastando o tempo deles porque eles não estão na faculdade, mas eles estão dentro dessas áreas porque eles querem integrar, eles querem se socializar, que faz parte, né, como eu disse inicialmente, dessa socialização. Já que eles não estão tendo isso na faculdade, eles estão fazendo isso dentro dos nossos empreendimentos. Então, a característica principal desses empreendimentos específicos para estudante em termos físicos é esse planejamento dessas áreas comuns, né, desenhadas e ajustadas a cada projeto para atender essas necessidades, as demandas, porque é uma construção que nós fazemos a 4, 6 mãos junto com eles, então a gente tem muito feedback, tem muita sugestão de melhoria, e a cada projeto a gente vai se ajustando, até nos projetos existentes tem muito trabalho de remodelamento desses espaços, né? A gente viu que com a pandemia alguns ajustes precisaram ser feitos, então isso refletiu tanto nos projetos atuais quanto nos futuros, que é essa questão do distanciamento, né, de não estar ali concentrado em muitas mesas comuns, mais mesas separadas, salas privativas. Então, o pessoal hoje tem muita videoconferência, tem muito estudo remoto. Então, para eles não ficarem só dentro do quarto, eles também querem ir para essas áreas privativas, então eles reservam essas salas e eles estudam ou trabalham ali dentro dessas pequenas salas. Então, tem salas de vários tamanhos, salas individuais, que é quase uma cabine, para que ele tenha a privacidade ali de fazer uma conferência, gravar um vídeo, e ter a privacidade dele, quanto salas um pouco maiores, para 2, 3, 4, tem salas até de 8 pessoas, dependendo do empreendimento. Legal, Juliano. E só para finalizar essa questão, dentro do empreendimento é possível que você tenha quartos de diferentes tamanhos ou não? É padronizado, todos que estão dentro dessa comunidade, daquele empreendimento, tem o mesmo a ser oferecido? Não, tem um mix de produtos. A gente tem... Hoje, nos projetos novos, nós não temos mais o modelo de quarto compartilhado. Então, aquele apartamento onde tem um quarto e tem 2 pessoas dentro do mesmo quarto, a gente vem eliminando nos projetos futuros. Já era um percentual muito pequeno desses quartos nos projetos atuais e a gente vem eliminando cada vez mais. Hoje, todos os nossos projetos, tanto o projeto que a gente já vai abrir agora, quanto nesses que eu falei, nessa sequência a cada 6 meses, todos os quartos são individuais. O que varia são os modelos. Então, eu tenho quartos pequenos, médios e maiores. Eu tenho quartos que tem só o seu banheiro privativo. Eu tenho quarto que tem o banheiro e a sua própria copa. Eu tenho apartamentos que tem 2 ou até 3 quartos e eles dividem esse espaço comum, que pode ser uma cozinha e uma pequena sala, mas cada um tem seu banheiro. Tem modelos onde eles têm o quarto individual dele, mas eles compartilham o banheiro com mais uma pessoa. E tudo é questão de ticket, né? Sim. Quanto mais compartilhamento você tem, mais barato ele fica. Quanto mais privacidade você tem, mais caro ele fica. Então, a gente tem um range aí de produtos e uma faixa, e que ele é concebido em cada projeto de acordo com a percepção nossa, com a pesquisa que a gente faz, né, o ticket daquela região. Perfeito, Juliano. Começaram a surgir algumas perguntas aqui mais objetivas sobre a operação. Eu vou passando ela antes da gente continuar com a primeira é da Marcela Bergamo. Ela pergunta como é a questão. Cortou seu som para mim um pouquinho, se você puder repetir. Claro. Pergunta. Eu só disse que eu vou começar a passar algumas perguntas que chegaram em relação perguntas mais objetivas em relação à operação.
da YouLiving. Começando pela Marcela Bergamo, que está aí na tela, ó. Como fica a questão da regra de visitas e terceiros dormirem nos apartamentos? Em todos os prédios, a gente permite as visitas, tá? Então, visitas dentro dos apartamentos, eles podem levar, tem um limite de pessoas, 2, 3 pessoas que eles querem levar até o apartamento deles, mas para dormir é apenas uma pessoa. Então, eles podem ter pernoites dentro dos apartamentos, seja de parente, amigo, namorado, namorada, pode pernoitar, tem um limite de quantidade de dias que eles podem pernoitar. Acima disso, tem uma taxa adicional que é cobrada, porque aí acaba caracterizando quase que um segundo morador. E aí você tem custos, né, inerentes a isso, de consumo maior de energia, de água, gás. Então, a gente tem um repasse desse custo para essa segunda pessoa, mas é permitido. E nas áreas comuns, eles também podem chamar amigos de fora, amigos da faculdade, para ir estudar, para fazer uma reunião, para utilizar das áreas comuns, sempre com um limite máximo de pessoas externas dentro do prédio, para não comprometer também a experiência de quem é morador. Então, se eu tenho um prédio, vou citar o caso do Rio de Janeiro, 400 apartamentos. Se cada um levar 3 pessoas, eu vou ter um público excedente de 1.200 pessoas. O prédio não foi dimensionado para essa capacidade. Então, a gente limita uma quantidade de pessoas, dependendo do tamanho do prédio, do tamanho das áreas comuns, simultaneamente dentro do prédio, que são as visitas. Então, eles têm que agendar, chegar com a visita, fazer o cadastro, mas tem um limite de ocupação com pessoas externas. Mas é permitido, sim. Todos eles levam, e isso é constante. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um volume gigantesco de visitas externas acontecendo. Né? Todos eles têm a regra. Agora a gente suspendeu um pouco a questão da visita nas áreas comuns em função da pandemia, mas eles podem levar diretamente para dentro do quarto deles. Né? Tem algumas medidas que são adotadas, orientações aí de órgãos governamentais, de higiene, de uso de máscara, essas coisas todas que todo mundo está super acostumado hoje, mas é permitida a visita, sim. Perfeito, ficou claro, né, Marcela? Agora, a pergunta do Vicente, também mais objetiva, é em relação à atuação de vocês no Paraná. Juliano, apesar de paulista, eu vivo e trabalho hoje em Curitiba. Vocês têm projeto para essa cidade ou já existe aqui? A gente agora, inclusive no nosso plano, que a gente revisou agora recentemente para o ano que vem, a gente tem no nosso plano a saída do eixo Rio-São Paulo, que a gente está presente bem forte, especialmente na cidade de São Paulo, mas a gente está abrindo agora 2 novas cidades que não são da capital. Né? A gente está com um projeto em Campinas, a gente vai abrir Santos no meio do ano que vem. Mas a gente vai sair desse eixo Rio-São Paulo e a gente está agora já no momento de prospecção nas capitais do Sul. Então, Curitiba está no nosso radar, sim. Não temos ainda projeto em Curitiba, mas a gente já começou um trabalho de prospecção, não só em Curitiba, mas também em Florianópolis e Porto Alegre. Perfeito, Juliano. Juliana, se me corrija se eu estiver enganado, mas eu imagino que o desenvolvimento dos projetos da YouLiving sejam feitos, até onde eu sei, pelo método de retrofit, certo? Sim. Vocês hoje consideram que essa é a melhor opção para aumentar a rentabilidade do empreendimento. E acrescentando a isso, gostaria que você explicasse um pouco do modelo adotado pelo YouLiving em relação não só ao desenvolvimento do projeto, né, que você vai falar um pouco mais sobre o retrofit e a construção, mas também para gerir as unidades, se isso é feito por dentro de uma plataforma, se tem uso da tecnologia, como que vocês fazem, então, em relação tanto à construção, ao desenvolvimento, quanto à gestão. Sim. O desenvolvimento imobiliário nisso, o desenvolvimento imobiliário nosso, ele está focado hoje em retrofit, não só pelo aumento da rentabilidade, mas porque é um negócio de geração de renda. Tá? E geração de renda, a gente tem o tempo de mercado. Quanto mais rápido eu colocar o produto no mercado, mais rápido eu consigo começar a remunerar o capital investido.
Então, o modelo de retrofit é a gente entra no mercado mais rapidamente. Então, o ciclo de desenvolvimento de projetos Greenfield, ele é maior. Você tem a prospecção, você tem a negociação, compra de terreno, desenvolvimento de projeto, aprovação de projeto, você tem todo o prazo de construção, que normalmente ele é maior do que o ciclo de construção de um retrofit, né? Fora os riscos inerentes de todo esse processo, né? Você tem a aprovação, que ela não é uma aprovação que hoje você tem a legislação nacional, não existe, cada município tem a sua regra específica, tem o seu tempo de análise, seu tempo de aprovação, então isso para a gente é um fator limitador. No retrofit, a gente tem conseguido, com bastante sucesso, reduzir muito esse tempo. Então, o nosso prazo hoje de prospecção e compra do ativo até a abertura do empreendimento, ele reduziu muito quando a gente compara com o projeto Greenfield. Não é exclusivo, não é um plano que ele vai permanecer para sempre e a gente elimina qualquer possibilidade de Greenfield. A gente tem um projeto Greenfield, que é o projeto de Campinas, até em função da região, da localização, que não existe ali possibilidade de compra de prédio de retrofit, para retrofitar. Então, ele é um projeto onde foi comprado um terreno e tem um projeto em aprovação. Mas o foco principal é esse. Mas a rentabilidade, ela é maior por causa do tempo, né? Você tem ali um início de retorno sobre o investimento mais rápido, tá? Mas não que os custos sejam menores. Né? Retrofit, você sabe, assim, nós temos surpresas no retrofit. Por mais criteriosos e diligentes que a gente seja no momento da análise, no momento da avaliação do ativo, levantamento de toda a estrutura existente para projetar a intervenção, você tem surpresas no meio do caminho. Então, a gente tem aí uma margem que são consideradas nos estudos para realmente suprir essas surpresas que acontecem. Mas, normalmente, é muito mais rápido do que o tempo de desenvolvimento de um projeto novo. Né? Então, esse desenvolvimento ele é feito em conjunto. Nós somos sócios hoje da VBI. Né? A VBI ela é sócia na YouLiving, e ela é administradora da nossa Properties, que é um fundo hoje, um fundo fechado. Então, ela é a gestora, e ela tem uma empresa que faz o papel que nós chamamos de Owner's Engineer, que é a responsável por todo o processo, que é como uma gerenciadora que faz todo o estudo desde o início e o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos e execução. E essa empresa é responsável pela contratação da construtora, responsável pela compra de todos os materiais, equipamentos, validação conosco durante todo o processo. Mas o processo de prospecção, validação, estudo é feito em conjunto. Então, a gente prospecta, desenvolve, modela, e tem todo o processo aí de estudo que os incorporadores conhecem, mas que é feito em conjunto. E aí eles cuidam dessa parte de engenharia, e a gente está envolvido em todas as fases de projeto, dando todos os inputs, fazendo todas as análises, aprovando também passo a passo, para que chegue no final e a gente tenha o prédio pronto em condições de operação. Perfeito, Juliano. A gente está caminhando aí para os últimos 5 minutos, mas antes de partir para as últimas perguntas, tem um depoimento aqui sobre alguém que tem os filhos morando num student house, né, numa moradia estudantil na Europa, do Rodrigo Zumeta. Ele disse que tem 2 filhos estudando e morando na Europa, um em Portugal e outro na Espanha, ambos vivendo numa moradia estudantil, Livença e Rensa. E aí ele disse que para eles, pais, tem sido uma ótima solução, que a experiência que eles estão tendo é muito similar à que você tem retratado aí da YouLiving. Eu sei que você também sempre vai para a Europa, para a Alemanha, né, Juliana? A gente já conversou alguns jantares sobre isso. Então, sim, só relatando esse depoimento aí legal, bacana do Rodrigo, legal, com os filhos na residência estudantil. Leonardo, só um segundinho, por gentileza, eu peço desculpa para todo mundo aqui. Só um segundo. Tranquilo. Pessoal, enquanto o Juliano, então, vai voltando, eu só vou reforçar o convite para que vocês
Sigam a Smarts nas redes sociais, está passando aqui embaixo, ó, @smartusbr, Smarts Brasil nas redes sociais, tá bom? Agora sim, o Juliano voltou. Desculpa, peço desculpa a todos aí, Não. mas é que estava com um assunto pendente, a pessoa me ligou agora, já passei para resolver. Tranquilo, Juliano, acontece, sem problemas. Dado esse depoimento do Rodrigo, eu vou partir para a última pergunta aqui, Juliano, para a gente conseguir fazer dentro dos 40 minutos ali, até ela tá passar um pouco de minutinhos. A gente bateu aqui nesses 2 dias, a gente ainda tem 4 painéis depois do show. A gente debateu outros modelos de negócios inovadores que também têm impactado o mercado imobiliário, como storage, coworking e alguns outros. Você acredita que é possível integrar algumas dessas ideias aos empreendimentos de student living? Não necessariamente um coworking, enfim, um self-storage, mas um espaço de estudo com característica semelhante. Você tem trabalhado, visto esse movimento já? A gente acompanha o que está acontecendo lá fora, né? Como eu te disse. Existe, sim, alguns modelos híbridos, não só do modelo de student housing, que também alguns deles utilizam aí um modelo de hotelaria, então eles têm maior parte para long stay, que é para estudante, e uma parte funciona como hotel, seja para quem é ou não da área estudantil, mas também para turistas, né, pessoas, né, executivos de negócios que estão ali na cidade, que se encaixam nesse perfil da proposta deles, e eles reservam uma parte para justamente utilizar isso, e principalmente lá, que eles têm uma sazonalidade bem diferente da nossa, eles são bem cravados, né, de início de ano acadêmico, no mês de setembro, e justamente o período onde eles não têm aula é o verão deles, então quando eles estão inseridos em cidades bastante turísticas, eles utilizam essa vacância, porque os contratos terminam, as pessoas têm que sair dos apartamentos, e eles utilizam esses apartamentos para poder rentabilizar mais com o modelo de short stay. Mas alguns deles vêm trabalhando, inclusive eu vou citar o caso, por exemplo, do The Student Hotel, que é uma rede europeia que está hoje expandindo e está presente em diversos países lá. Começaram na Holanda e hoje estão em vários outros países. Eles montaram um coworking próprio, que é um co-lab, onde eles integraram isso junto com os empreendimentos e vem fomentando ali dentro ações, eventos, e eles integram os moradores também nesses espaços. Então, eles vendem a utilização, né, como essas empresas de coworking que nós conhecemos, para pessoas de fora, profissionais que querem ali ter um espaço, um canto para eles trabalharem, e juntam essa comunidade que tem muito a ver, tem muita sinergia, né, entre essas empresas que utilizam, muitas vezes startups, profissionais autônomos, de interagir com esse público que está ali no prédio, que são pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, ou estão já adentrando no mercado de trabalho, de ter essa relação, que é uma relação saudável. A gente não tem ainda esse modelo, a gente começou um piloto no nosso prédio do Rio de Janeiro, porque tem um espaço de coworking muito grande, mas é um coworking voltado para o público interno, né, são essas áreas de estudo, com várias salas fechadas. A gente abriu um pouco para os nossos vizinhos, então a gente tem vários vizinhos muito próximos, colados no nosso prédio. A gente abriu esse espaço sabendo dessa dificuldade de muita gente trabalhar home office e não ter o espaço adequado dentro de casa, seja porque está com a família, seja porque está com filhos pequenos. A gente abriu esse espaço com a possibilidade deles reservarem ali um espaço sem custo para eles utilizarem e interagirem ali com os nossos moradores, também criando uma política de boa vizinhança, integrando ali com essa região. Mas é como se fosse um MVP nosso, né, um projeto piloto, para a gente ver como que é a adesão, se funciona, e de repente a gente fazer isso. Mas o que a gente já tem feito e está no nosso plano agora é de justamente incentivar cada vez mais esses moradores a trazerem as pessoas de fora para utilizar, e a gente tem um clube de benefícios para os moradores, que a partir do momento que eles são clientes nossos, eles fazem parte do clube, que é o Orange Club, e a gente está estudando agora de abrir esse Orange Club para quem não é morador, de ser um membro do clube, ter acesso a todos os benefícios e conseguir utilizar essas áreas comuns dos nossos prédios por ser uma empresa que está trabalhando em rede. Então, você pagaria um valor mensal
e você poderia utilizar o espaço comum nosso, seja para trabalhar, ou interagir, estar ali dentro da unidade da Euliving, em qualquer uma delas. Pode ser na Unidade Paulista, no centro, nos Jardins, no Rio de Janeiro, no Pinheiros, Santos, né? Qualquer outro empreendimento onde tem essas áreas comuns, e ele poderia reservar e utilizar esse espaço, pagando essa taxa mensal para utilização, facilitando a vaidade dele e diminuindo muitas vezes o deslocamento. Com certeza. Com certeza essa pulverização, né, de localidade, você poder estar em vários lugares, né, seja do Brasil, seja fora dele, utilizando a mesma plataforma, tendo a mesma experiência, é uma coisa que a gente tratou na maioria dos painéis aqui, com certeza é um modelo que vai se consolidar. Sim. Também. E a gente tem conversado com as empresas que são especialistas em operações desse tipo, né? Tem empresas que têm até boxes instalados em shopping, dentro de empresas que têm esse modelo de rentabilizar isso e fazer uma integração com o nosso aplicativo para que facilite a gestão disso e abrir isso para qualquer outra pessoa que vá lá dentro de um horário restrito, porque, querendo ou não, tirando esse momento de pandemia, porque está todo mundo lá dentro, no momento normal, existe uma ociosidade desses espaços, né? O pessoal se concentra ali no período da manhã e no período da noite. No período do dia, que seria o período comercial, eles estão fora, estão estudando, não estão utilizando esses espaços intensamente como eles utilizam normalmente. Mas faz total sentido a gente pensar. Agora, self-storage, por exemplo, é mais difícil, né? Eu acho que existe alguma possibilidade, a gente tem olhado num prédio especificamente nosso, de ter ali um espaço e fazer, de novo, um MVP, porque como tem um espaço excedente no prédio, de pensar nisso, de recepção de mercadorias. Tem algumas empresas hoje que têm esses boxes, né, para entrega, que não necessariamente vai entregar no seu prédio, pode entregar lá, e você tem um espaço onde você acaba trazendo, integrando o pessoal daquela região, daquela micro-região, para estar ali presente, estar interagindo e utilizar disso, mas como um serviço através de um parceiro e não uma gestão própria nossa, pensando aí como seria essa dinâmica, como seria esse fluxo de pessoas e utilização. Mas a gente está sempre pensando em algo novo, está sempre pensando em agregar algum tipo de serviço que possa fazer sentido. Perfeito. Juliana, até tinha aqui mais algumas perguntas para tratar com você, alguns temas, mas como eu sei que essa conversa vai continuar depois, seja em outro evento, claro, seja em entrevista e tudo mais, também para respeitar a nossa programação, eu já vou caminhar aqui para o encerramento. Eu agradeço demais a sua presença, tirar esses 45 minutinhos para compartilhar um pouco da atuação da Euliving com a gente, enfim, da sua experiência, da sua atuação no mercado de residências estudantis. Sempre um prazer enorme ter você aqui na Smart, no Grupo GRI, você que é um parceiro de longa data nossa aí. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Estou à disposição. Né, o que tiverem de questionamento, quiser me mandar, teria o prazer de responder. Agradeço por todos que estão acompanhando a gente aí. Espero ter passado um pouquinho da experiência, o que a gente está fazendo. Com certeza, pastor Juliano. Obrigado. Bom, muito obrigado, Leonardo. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia.